Então, agora sim, muito bem-vindos. Essa é a nossa aula 37. Temos gente nova. Thalita, profissional de psicologia, muito bem-vinda entre nós. Fala um pouco de você pra gente. Bom dia, como o Sérgio colocou, né? Meu nome é Thalita, eu sou psicóloga graduada já há 16 anos, estou indo para 17 anos como psicóloga. Minha formação foi com uma fundamentação psicanalítica, né? Mais voltada à questão da psicologia comunitária e social, tanto que eu atuo no SUS há 16 anos. E desde 2020 eu comecei a aprofundar meus estudos sobre as questões relacionadas à obesidade, e cirurgia bariátrica. E comecei a me aproximar da TCC através dessa especialização. Através da especialização para trabalhar tanto com a questão de sobrepeso e obesidade e também no protocolo de avaliação da cirurgia bariátrica. Então, como eu comecei com a TCC uma aproximação pela especialização, eu senti o desejo e a necessidade, né? Porque em 16 anos a TCC mudou muito, e o meu olhar também, alguns pré-conceitos, né? Foram se desconstruindo. Então, eu senti a necessidade de me aprofundar na base mesmo da TCC, comprei livros e encontrei o curso do Sérgio. E para mim está sendo muito bom, né? Eu estou conseguindo fazer algumas associações que antes estavam mais difíceis para poder aprofundar. E também tenho utilizado bastante no SUS, né? Algumas ferramentas da TCC. E é uma abordagem assim que a gente vê como padrão ouro, né, para o tratamento de alguns transtornos mentais, também para o uso de tabagismo, né, que é uma questão que a gente acaba identificando muito, né, no SUS, o tabagismo. E agora, com a linha de cuidado de sobrepeso e obesidade também, já tinha orientação dos protocolos, que a TCC era o padrão ouro, mas a gente ia adaptando ali as técnicas sem aprofundar na base. Então, depois de 17 anos, né, quase de formada, eu estou me aventurando a conhecer uma nova abordagem e aprofundar meus estudos. É isso. E minha questão, assim, as minhas especializações foram saúde coletiva e gestão de serviços públicos de saúde. Então, eu sou psicóloga sanitarista. Então, eu me reconheço, muitos anos me reconheci mais como sanitarista do que como psicóloga. Me vi mais como psicóloga quando eu vim para o interior, porque toda a minha formação foi fora de Marília e a atuação tinha sido na Grande São Paulo. Eu trabalhava mais com gestão de serviços públicos de saúde. E quando eu vim para Marília, eu atuei durante 6 meses no Cauim, que é um centro de atenção à obesidade infantil de Marília, que foi aí que começou a despertar meu interesse de aprofundar na questão da obesidade e a implantação do protocolo de cirurgia bariátrica para o adulto, dentro desse período que eu estive lá. Aí eu concursei no município vizinho, acabei deixando o Cauim, porque ficaria muito difícil conciliar, e hoje eu concilio o concurso, né, com a clínica, mas bem no nicho específico da obesidade e cirurgia bariátrica. Poxa Ai, vida, comportamento hein? alimentar. Eu achei que. Bom, eu posso dar spoiler, Thalita? Bom, primeiro eu vou dizer assim, Thalita, muito bem-vinda. Você sabe que toda vez que eu abro essa câmera numa quinta-feira, que nas nossas aulas abertas aqui, é uma responsabilidade enorme, assim. Então a gente preparei aqui hoje tudo. Por quê? Porque a gente tem percebido que, como dizia já os estudos da análise do comportamento, que animal se agrupa por espécie. Então, assim, eu tenho percebido que o pessoal que tem se reunido aqui no grupo, assim, tem sido de alto nível mesmo, assim. E eu fico muito honrado, né, com a participação com a sua. Então, oficialmente, muito bem-vindo. Como eu tenho de costume, gente, para quem mas acho que a maioria aqui já me conhece, tem uns 2 ou 3 pessoas que não conhecem. Eu tenho de costume sempre me aproximar de pessoas que eu acho que eu vou vou aprender mais. Então, assim, eu tenho para mim uma meta de vida de que se você é o mais esperto na mesa, você está na mesa errada. Vocês já ouviram falar isso?
Então, assim, se você está num lugar onde você é o mais inteligente, que você é o melhor, você está na mesa errada. Você está convivendo com as pessoas erradas, porque a gente sempre tem que. Se você é o mais rico, o mais inteligente, o mais esperto, o mais bambambam, você sai, procura outro grupo, que você está no grupo errado. Então, aqui eu fico sempre assim, nessa ideia, tem gente de muito boa qualidade aqui, e sem delongas, assim que eu conheci a Thalita, já rolou um convite aí. Vamos dar esse spoiler, ô Thalita? Pode ser sim, Sérgio. Que vai rolar aí? A gente vai ter uma aula bônus, né, de obesidade e cirurgia bariátrica, Olha só, em né, primeira mão. a Eu tava partir do protocolo guardando de aqui. cognitivo comportamental. E Ah, assim, eu não sei se vocês sabem, mas a nutrição, desculpa meus cachorros latindo, a nutrição, ela tem utilizado muito da terapia cognitivo comportamental, né? Inclusive tem aqui livros, né, de nutrição comportamental, e eles trazem algumas técnicas, né? E tem a nutrição comportamental hoje, que é uma área diferente da nutrição, que é uma nutrição mais acolhedora, mais respeitosa, menos julgadora, que inclusive traz esse olhar mais ampliado sobre a obesidade. E aí tem a formação hoje em terapia nutricional, terapeuta nutricional. E aí eu tenho esse curso também da nutrição, de terapia nutricional, né? Mas como psicóloga, que é trazendo essa abordagem mais respeitosa. Então, tem algumas coisas para a gente ir desconstruindo, né? Ter esse olhar sobre a obesidade mais ampliado e desconstruir essa visão mais simplista e trazer como psicólogo pode contribuir muito na questão da obesidade e da mudança de estilo de vida. que demais. Thalita, já estou ansioso pela nossa aula. Era um tema assim que eu sempre que chega muito, viu, gente? Questão da obesidade. E de novo, a Thalita já até adiantou, o TCC tem influenciado muito, talvez até pelas criações da Judite e tudo, mas vai ser demais. Então já temos aqui garantida nossa aula, aula master aí sobre TCC e análise e a sua operação e questões, né, com obesidade. Ah lá, nutrição comportamental. Perfeito. Muito legal. Thalita, a gente se vê em breve. Hoje, gente, muito bem-vinda, tá vendo? Mais um integrante. Você que, gente, quem tá aqui, tem alguns que entram, tipo, iPhone, usuário alguma coisa, eu não sei muito quem é, mas qualquer coisa me chama ali no privado, tá bom? Porque o link das aulas só vai ali pro nosso grupo do WhatsApp. Hoje, particularmente, eu gostaria de falar sobre um tema que me move por dentro. Qualquer pessoa que converse comigo 2 minutos já sabe que eu sou muito ligado às questões do quê? Da psicologia e o futuro da psicologia. Então, assim, hoje falaremos sobre tecnologia, falaremos sobre o futuro, falaremos sobre tendências, mas falaremos sobre a perspectiva de requisitos internos e sobre a perspectiva também de que coisas que a gente precisa estar antenado. Por quê? Porque mudou muito. Eu me sinto assim, me sinto muito à vontade para falar sobre isso. Por quê? Olha, eu vou dar um exemplo claro, um exemplo simples. Ontem, como foi meu dia ontem? Ontem eu tive três atendimentos, aqui na online. Eu fiz 2 atendimentos iniciais, então 3 atendimentos e 2 recepções. Aquele onboard, que a pessoa vem querendo saber e tudo. A gente vê se a gente encaminha, aquilo lá a gente sabe dentro do protocolo. Se a gente encaminha, se a gente traz para dentro. E aí, isso na parte. E aí, de contrapartida, o que que eu fiz? Eu tive preparação de aula aqui, que eu usei, sabem que eu uso inteligência artificial para auxiliar dentro das nossas aulas. Depois, eu utilizei atendimento virtual por aplicativo. A gente já testou aqui vários aplicativos, Whereby, Google Meet, Teams, Slack, e aí agora a gente voltou para o Zoom. Então, veja os conhecimentos que um psicólogo precisa ter. Ou seja, inteligência artificial para produção de material, que ontem eu produzi
cinco aulas ontem eu produzi. Para quem não sabe, 5 aulas, cada aula existe uma apostila de mais ou menos 10 páginas, né? Aulas para faculdade. E hoje eu estou aqui gravando às 8. Daqui eu vou para o estúdio para a gravação das aulas, onde eu vou gravar então essas 5 aulas, para eu voltar na parte da tarde para fazer os atendimentos. Hoje está bem mais cheio os atendimentos. Então, aí na volta, veja essa rotina. O que que tem a ver com psicologia? Gravação, plataformas, criação de texto, criação de. Então, note que a nossa vivência hoje, enquanto psicólogos, terminando aqui essa aula, eu vou ter que renderizar, postar numa plataforma de vídeos e atualizar a nossa plataforma de membros, que é a nossa área do aluno, que é personalizada, nossa, e aí eu mando uma mensagem no WhatsApp, ou seja, mais um aplicativo. Note que toda a nossa vivência, ela está envolta de aplicativos, ferramentas, e se você não dominar essas ferramentas, você vai demorar, por exemplo, você vai demorar no mínimo o dobro para fazer cada uma dessas coisas, né? E aí por isso que muita gente acha difícil, por isso que muita gente acha complicado. E aí, quando a gente vai pensar sobre a TCC na era digital, eu queria deixar aqui com vocês, e vai estar na nossa área de membro, algumas referências adicionais. A primeira, eu estou postando aqui, vou deixar como sugestão para que você possa assistir depois um vídeo onde eu falo sobre. Deixa eu compartilhar aqui. Compartilhar a tela. Compartilhar a tela inteira. Não, só um safado. Aqui, ó. Um vídeo sobre eu falo. A psicologia, então, estuda o passado ou o futuro? Eu não sei como que. Ah lá, psicologia, várias outras psicologias e tudo. Eu estou deixando essa referência. É que eu não estou conseguindo puxar qual que é a capa. A capa é essa aqui, ó. Essa capa aqui, tá bom? E aqui, também no meu canal, nós temos duas referências que eu vou deixar aqui também. Duas entrevistas que nós. Esse é o Carlos, ele vai estar aqui com a gente, é um amigo, tá? Um psicólogo também, administrador de empresa que nós fizemos essas duas entrevistas, tá aqui no meu canal, que na época eu tinha vergonha, acredite se quiser, o Carlos ia comigo e eu tinha vergonha de sair na câmera, você acredita? Aí, assim, a gente ia nos eventos, entrevistava as pessoas, e aí eu ia lá, eu gravava, fazia tudo, mas eu não saía na frente, você vê? Aí depois o Carlos foi mais caminhando para análise do comportamento também, e para a questão de consultoria de RH, e não teve jeito, eu tive que fazer, não tem jeito. E aqui nós temos duas entrevistas muito, muito relevantes com um dos principais analistas do comportamento no Brasil hoje, que é o Hélio Guilherme. Então, onde nós fizemos, eu fiz o roteiro das perguntas, e aí o Carlos entrevista ele lá sobre as tecnologias da informação, tecnologia e o futuro da psicologia clínica. Então, aqui o Hélio Guilherme fala especificamente sobre o futuro da psicologia clínica. E aqui, psicologia e gerontologia, o profissional do futuro, tá? Também uma outra entrevista que a gente fez. Aqui eu tenho lá os 16 soft skills para o profissional do futuro, que é uma live que eu fiz de um livro, tá? Então a gente vai vendo que e aqui foi um congresso que nós fizemos quando eu estava na coordenação, um congresso lá na época da pandemia, um congresso que nós fizemos sobre o que esperar do futuro da psicologia. Isso foi em 2020, e aí foi uma atividade dos alunos dos estudantes, né, que nós convidamos profissionais de várias áreas, ó, teve vários depoimentos, vários trabalhos. Então, assim, por que que eu estou dando essa introdução? Ah lá, Leda, Leda, não é de hoje, hein? Aqui, o Samuel. Samuel bem lembrado, vou chamar ele qualquer hora para estar aqui com a gente. Profissional que eu gosto muito. É, e aí, então, dando esse início,
vale dizer, então, que essa é uma temática que sempre me propôs. Por quê, gente? O termo que nós usamos na aula de hoje, terapia cognitivo-comportamental na era digital. Só esse termo já é um termo complicado. Por quê? E aí eu até tirei aqui o compartilhamento de tela para te trazer para uma ideia. Entenda, entenda. Muita gente está dizendo que que esse, ah, muita coisa muda, esse é o tempo da mudança, e realmente as coisas estão muito doidas, né? Estão muito rápidas. Entenda uma coisa. Como Pedro Alves Cabral chegou no Brasil? Ah, Pinta, Nina, Caravela, certo? Isso foi em 1500, em 500 anos atrás. Agora, se uma pessoa fosse vir para o Brasil, aqui, não vamos longe, como Dom João VI veio para o Brasil fugindo de Napoleão Bonaparte em 1850, mais ou menos, quem tiver Google. Veja, 300 anos depois. A gente não tem nem ideia do que é 300 anos. Então, assim, 500 anos atrás, Pedro Alves Cabral chegou no Brasil de caravela. 300 anos depois, o mesmo trajeto foi feito do quê? De barco, né? Aí veio toda a corte e tal, que instituíram aqui lá mudaram a capital para o Rio de Janeiro, tem lá o Jardim Botânico. Gente, quem não foi, muito legal, o Jardim Botânico. Aí fizeram lá faculdades e tudo, porque daí iniciou ali a questão do Brasil Império. Mas olha, 300 anos depois, quando você fala de história, percebe esse gap de história, são 300 anos. Se a gente pegar, então, 1850 e colocar os mesmos 300 anos, que a gente ainda nem chegou, veja como uma pessoa agora em 1950, fugindo da guerra, como o pessoal veio para cá? De navio. E agora, como as pessoas vão? Como as pessoas se locomovem do Portugal para cá, ou coisa assim? De avião, hoje de turbo. Então, note que a tecnologia, o Freud, o meu TCC foi sobre psicologia e jornalismo, né? Na época eu trabalhava como jornalista aqui no jornal impresso, eu era editor lá. Note que as tecnologias utilizadas, por exemplo, pelo Freud, que escreviam cartas, note que as tecnologias são utilizadas de acordo com o seu tempo. Agora, se nós, enquanto profissionais, ficarmos presos em, nossa, isso eu não vou usar. Talvez não seja novidade, talvez a Thalita aqui, antes da. Não, Paula. Bom, muita gente, na verdade. Antes da pandemia, a gente tem um marco de divisão, né? 2019. Não se falava quase em atendimento online. Vixe, quando eu falava, vários amigos meus, inclusive psicanalistas e tudo, imagina atendimento online, não faz o menor sentido. Hoje, basicamente, olha, com raras exceções, né? Crianças, risco de vida, direito, com direito sendo negado e tal, a gente não indica, por exemplo, atendimento online. Só que isso foi o que aconteceu até agora. E aí, se a gente vê as tecnologias que estão sendo implementadas agora, nós vamos entrar. E da onde que nasceu essa ideia? Nasceu justamente da aula que eu estava preparando ontem, né? Eu estava preparando dias atrás. Então, aqui nós vamos falar sobre o quê? Aqui, ó, a psicologia, que é o futuro da psicologia. Nós temos uma visão geral, ou seja, algumas tendências emergentes em psicologia. Eu nunca tinha usado deixa eu aumentar aqui. Ah, não vai longe aqui. O próprio Docs, né? A gente usa em nuvem, né? Então, esse é um texto que, aqui, ó, a tendência, a importância da pesquisa científica contínua. Então, esse é um texto que eu criei para as nossas aulas lá da faculdade. Os avanços em pesquisa. Então, quando a gente pega as questões de tecnologia, a pesquisa muda, o ensino muda. Hoje, se você falar, Sérgio, vamos fazer um curso
presencial? Fala assim, olha, depende, vai ter que ser um dia, vai ter que ser uma imersão, vai ter que ser um fim de semana, porque hoje talvez seja inconcebível nós pensarmos, por exemplo, aqui o nosso grupo, temos gente de vários lugares e pensarmos que nós estaremos toda semana juntos no lugar, chega a ser inconcebível, né? Tirando aí quem está na faculdade, que o EAD para psicologia ainda é uma coisa impensável, né? E aí eu quero falar aqui, ó, neurociência e imagem cerebral. Para quem não sabe, aqui na cidade eu atuei durante muito tempo com neurofeedback. Alguém conhece? Posso fazer uma aula sobre isso qualquer hora. Hum. Neurofeedback é uma das tecnologias que usam neurociência, imagem cerebral e tudo para terapias, ou seja, é um equipamento de eletroencefalograma que vai trabalhar com a modulação de ondas cerebrais. Qual que é a dificuldade disso? É um negócio caro pra caramba, é difícil para as pessoas comprarem e a demanda por psicoterapia ela é maior. Então eu acabei parando com isso, não consigo hoje fazer, mas está aqui os equipamentos, gastei uma fortuna com equipamento, com tudo, mas é uma terapia muito promissora, só que os custos inviabilizam muitas vezes, mas nós temos acesso a esse tipo de terapia. Alguma pessoa me chamou esses dias dizendo: Olha, Sérgio, antes era só você, tem mais. Eu estou fazendo neurofeedback aqui em Marília também. Então, tem vários estudos trazendo isso daí, mas o que quer dizer? Não quero nem falar especificamente do neurofeedback, que existem outras terapias voltadas à estimulação transcraniana, eh, e nós estamos vivendo um momento onde, as terapias estão passando por essa transformação. E aí eu queria muito que você olhasse aqui com o meu olho, só queria que você entendesse uma coisa, se tudo que a gente está falando hoje, passasse por despercebido. Eu só queria que você não esquecesse uma coisa, nós não estamos num tempo de mudança. Por isso que eu usei era digital, né? Foi muito difícil escolher o termo. Por quê? Muita gente diz, uma das maiores dificuldades que está tendo entre os pensadores, os filósofos, é encontrar um nome para o tempo que nós estamos vivendo. Veja, teve uma época que a gente tinha lá a Idade Média, nós tínhamos o Iluminismo, depois nós tivemos, sei lá, o Modernismo, nós tivemos as épocas, né? E aí a nossa época, agora, né, que época que nós estamos vivendo? Porque as mudanças, elas são cruciais. Nós tivemos a Revolução Francesa que nos colocou na era ali do iluminismo, na era da modernidade. E aí agora nós temos a disrupção da internet. E aí agora nós estamos vivendo, não é um tempo de mudanças, nós estamos vivendo uma mudança de tempo. Nós aqui, quem viveu 2 séculos, sabe? Quem nasceu na década de um milênio e agora vive em outro milênio, nós estamos numa fase de transição de era. Então não é que agora tudo está mudando. Não, nós estamos vivendo a mudança de uma geração, de uma era em si. E por que que eu digo isso? Porque coisas que a gente tinha como verdades absolutas começam a se desfazer no sentido de que como que eu vou trabalhar marcos, os marcos de desenvolvimento, se a criança hoje é estimulada de forma diferente, como que eu vou trabalhar questões psicológicas de transtornos que nem eram catalogados anteriormente. A gente tem aí o burnout, a gente tem aí a dependência de telas, problemas que esse tempo tem trazido. E qual a resposta que a terapia cognitivo-comportamental vem trazido? Vem trazido com novas experiências. Primeiro, eu queria falar, dentro daquela área que estava falando, vocês já ouviram falar da Neuralink? Neuralink, que é lá uma das empresas do Elon Musk, da Tesla e tudo mais. Quando a gente fala da Neuralink, por exemplo, é um exemplo caricato, tá aqui, ó. Neuralink. Ó, let's go.
Nós estamos falando hoje de implantes cerebrais. O que antes era ficção científica, aliás, era ficção científica a gente ter vários satélites, né? Era ficção científica nós termos robôs. Era ficção científica lá, ó, bateria. Esse é um chip que está para ser autorizado pelo FDA, que é uma interface cérebro-máquina. E aí, qual que é a ideia da Neuralink? É a implantação totalmente automatizada. Então, assim como os carros da Tesla, assim como a internet da SpaceX, né? A internet satélite, que, aliás, agora já é uma realidade, já liberou para o Brasil, eles estão com metade do preço, já é um plano de internet que você tem internet satélite. Então, coisas que a gente não imaginava, olha lá, ó, da implementação, coisas que a gente não imaginava. Então, pelo aplicativo, o chip implantado no seu cérebro vai comunicar com a internet via satélite, que vai comunicar com o seu carro, né, que seria o carro é, é, recolocado. Então, nós estamos vivendo um tempo, gente, que não é para qualquer um. E a TCC nisso, já que o nosso grupo é de TCC? A TCC, se você pegar aquele livro, Inovações, já indiquei ele aqui alguma vez, Inovações em Terapia Cognitivo-Comportamental. É, a TCC, ela sempre foi ligada à tecnologia. Antes mesmo da internet, já existia alguns CDs, que você vendia o livro, e o livro vinha com alguns CD-ROMs. Para quem é mais novo aí, antigamente, a gente colocava o CD dentro do computador para instalar um programa, tá? Não era pela internet. Inclusive, esses CDs às vezes tocavam música. Quem é mais jovem, às vezes tinha música dentro desse CD. Aí esses CD-ROMs, eles eram instalados e eram programas, né, com terapia cognitivo-comportamental, onde você registrava seu pensamento, onde você pesquisava a- as, as distorções cognitivas. Então, a TCC, ela vem, mesmo antes da internet, nessa tentativa de tecnologização, não sei se eu posso usar esse termo, da psicologia. Agora, o que que nós vamos esperar do futuro? Uma coisa é certa, e aí é o resumo da aula de hoje, que nada vai ser como antes. E aí eu queria te atentar, você que está na faculdade. Você que está na faculdade, entenda uma coisa. Você está estudando, pega a ementa que o professor ele distribui no começo da aula, pega a ementa e lá tem a bibliografia básica e a bibliografia complementar. Deixa eu mostrar aqui um exemplo de ementa. Não, acho que é um documento particular. Essa ementa, ela vai ter, né, o que que é aquela disciplina, ela vai ter os objetivos, vai ter o conteúdo programático, e vai ter a bibliografia básica complementar, que é dentro de um programa do curso, que é o PPC, né, Programa Político Pedagógico do curso. Então, você que está estudando psicologia, entenda que, olhe que as suas referências, quando modernas, elas são de pelo menos algumas décadas atrás. Isso é um problema? Não é isso que eu estou dizendo, porque nós precisamos sim olhar para os fundamentos, e são essenciais, são importantes. Vira e mexe eu faço isso em supervisão, eu faço isso a todo momento. Mas entenda que existe um gap de formação. Por quê? O seu professor estudou aquilo no mínimo 5 anos atrás, porque ele fez o mestrado. E ele aprendeu com alguém que estudou 5 anos atrás. E aí aquele livro foi escrito há pelo menos 10 anos atrás. E aí ele foi traduzido há pelo menos 5 anos atrás. Então, quando a gente fala no Brasil de modernidade, a gente pega livros recém-traduzidos, lá, lançamento por tal editora. Até me mandaram essa semana propaganda lá de um novo livro que estão lançando, que agora eles lançam pela internet, né? Ou fazem aqueles eventos de lançamento de livro pela internet. E aí, tal, esse ano lançou o livro. Entenda que esse livro foi escrito há pelo menos 2 anos atrás. Ó, a CID já saiu e ainda não temos em português, a CID 11. Já faz mais de ano, entendeu?
E aí nós temos o tempo de lançamento, o tempo de tradução e o tempo de aprendizado e aplicação. Em outras palavras, quando nós falamos em TCC, que é uma abordagem que está sempre se renovando, até a Thalita comentou quase agora que em questão de 10 anos, gente, 10 anos é uma coisa, uma mudança absoluta. Então, você, terapeuta cognitivo, comportamental, tenha uma coisa: o que que nós temos para esperar do futuro? Nós temos que esperar de que ele não será como antes. E aí eu acordei com uma frase hoje que, coincidentemente, eu acordei essa frase na cabeça, eu queria compartilhar com vocês. É uma frase, não sei quem foi essa pessoa, vou até escrever aqui no chat. Não sei quem foi, mas qual é o pensamento que determina, qual o pensamento que motiva? A gente está falando aqui de soft skills de um terapeuta cognitivo comportamental. E eu estou trazendo aqui um pensamento. Não é o que nos trouxe até aqui que vai te levar adiante. Não é o que te trouxe até aqui que vai te levar adiante. Quem estuda terapia do esquema acaba sendo um pouco autoridade nisso, por exemplo, de que, TCC também, algumas alternativas que o nosso cliente, algumas alternativas, estratégias que nós desenvolvemos para lidar com tal cliente, com tal paciente, com tal situação de vida, com o meu marido, com o meu pai, com a minha mãe, e aí essas coisas mudam. E aí a estratégia que nós temos para nós de que isso funciona, não vai funcionar mais. E não vai funcionar mais. E aí, essa mudança, quanto mais rápido você for, quanto mais não resistente você for, porque eu já vi alguns profissionais, nossa, é uma pena, né? Preso, aquele saudosismo de que antigamente era melhor. Todo velho que você encontrar vai dizer isso, viu? Ah, porque antigamente era melhor, antigamente era melhor. E eu não estou discordando disso. Só estou dizendo que, você gostando ou não gostando, as coisas vão mudar. E aí, a resistência, ela não vai ser bem-vinda. Então, a capacidade de adaptação, ela é essencial na sobrevivência. No final das contas, gente, quem é que sobrevive? É o mais inteligente? É o mais forte? É o mais conhecedor? Não. No final das contas, quem sobrevive é o mais adaptado, né? Essa é a teoria do Charles Darwin, né? A teoria da evolução, ela tem a ver com adaptação. E aí nós vamos ter, então, a psicologia onde as próprias abordagens, elas vão evoluindo. Então, o próprio Beck, se você pegar a bibliografia dele, o próprio Beck, ele vai iniciar, ele faz uma revolução. Beck é muito exemplo disso. O que ele fez na psicologia é uma revolução, a ponto do Skinner chamar isso de contaminação. No outro contexto, você pegar a fala do Skinner para a Associação Americana de Psicologia, de Psiquiatria, ou de Psicologia, não, a APA, a APA, Associação de Psiquiatria. O Skinner falando lá, acho que em 1990, coloca lá, discurso do Skinner, quer ver, coloco aqui para vocês. Não, depois você coloca. Discurso do Skinner, ele falando assim que houve essa contaminação do cognitivismo. Então, o próprio Aaron Beck, ele traz, então, no final da vida, ele começa a trabalhar com a terapia cognitiva voltada para a recuperação, que ele chamou de TCCR, chegou aqui no Brasil a tradução. Então, perceba que a própria TCC, ela vai se evoluir diante do tempo, no passar do tempo. E aí nós temos, então, as terapias baseadas em evidências, tanto a TCC, a DBT, a ACT, que são terapias aqui que têm como um grande apego, não mais, e aí isso mudou, né, na psicologia, que o grande apego da psicologia não é mais ter razão. O grande apego à psicologia, e aí isso a gente pode trazer enquanto terapeutas, enquanto profissionais, enquanto cientistas, o grande apego não é mais se eu concordo ou discordo com aquilo.
O grande apego é se, na prática, né, diante das evidências, essa prática tem se efetivado? E aí essas terapias baseadas em evidências, elas tomam, então, grande parte da cena, a ponto das pessoas, terapeutas mais antigos ou de abordagens mais tradicionais, começarem a renegar, inclusive o DSM, né, depois do 3, né, onde se abandonam termos antigos, né, o DSM passa a enfrentar, por exemplo, muita resistência. Então, as terapias baseadas em evidência, elas tomam a cena, e eu não consigo imaginar um futuro diferente disso. Você pode olhar para a filosofia, você pode olhar para vários outros aspectos, ler, degustar, mas quando a gente fala de saúde, as terapias, isso também em medicina, viu? Tem congresso, tem associação brasileira de medicina baseada em evidências. Então, a gente traz a própria psicologia, a TCC, ela vai vir muito voltada para isso. Quais as técnicas que você tem utilizado, né, dentro daquela demanda, qual a efetividade dessas técnicas? E isso tem sido muito, muito desafiador. Inclusive, recentemente, eu voltei a estudar inglês. Voltei a pegar filme no inglês. Por quê? Se você esperar os 5 anos para a pessoa ver, oh, isso aqui está vendendo lá nos Estados Unidos ou está vendendo na Europa, para você esperar algum tradutor resolver, alguma editora resolver, você sempre vai ficar na mão da editora, né? Assim como na época você tinha que esperar os discos, né? Você só conhecia os artistas que tocavam em tal rádio e tal, você não tinha como ter acesso a outras coisas. E aí a descentralização da informação, ela veio para isso. Aí, gente, terapias de realidade virtual. Isso nós vamos ver um aumento gigantesco. Se a gente pegar aqui, ó, as próprias Big Techs, né? Facebook, Apple, ó, saiu o iPhone 15 ontem falando nisso. As próprias, aqui, o Apple Vision. Não estou fazendo propaganda aqui, só é o exemplo, tá? A Meta, que é o Facebook, tem o próprio programa, tem o próprio também. Outras empresas também vão lançar aqui o Apple Vision. Que é? Welcome for the era for tecnologia, a computação espacial. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não consigo ver as pessoas usando óculos assim, tá? Eu ainda acho que isso tem muito, é uma tecnologia para muito para evoluir, mas a gente entende que a tendência é exatamente essa. Assim como há 20 anos atrás a gente está se falando aqui, se vendo, era uma ficção científica, né? Assim como lançar foguetes e tudo isso que a gente está falando, ó. Você nunca vai ver nada como isso anterior. Esse é o Apple Vision, por exemplo. E aí nós temos o óculos de realidade aumentada da Microsoft, o HoloLens. Agora, você imagina, eu não estou fazendo HoloLens. Você imagina qual é a aplicabilidade, a aplicabilidade técnica ou aplicabilidade dessa, quer ver, ó? Aplicabilidade para psicologia, para terapia, por exemplo, com fobias. Você imagina, a pessoa tem uma fobia, você pode fazer uma exposição com prevenção de resposta com uma ferramenta dessa muito facilmente, né? Então tem aqui a Microsoft HoloLens, a Apple tem o Apple Vision, a Meta tem um óculos de realidade, óculos da Meta, eu não, é o óculos MetaQuest, se eu não me engano, ó. Já está à venda, ainda é muito caro, não, não é isso não óculos, enfim, todas as Big Techs já possuem os seus próprios dispositivos de realidade virtual. E quando a gente fala sobre realidade virtual, aprendizagem de máquina, inteligência artificial, são termos que nós já podemos estar nos familiarizando, ó, para o estresse pós-traumático. Gente, um óculos desse para lidar com transtornos relacionados a traumas estressores, a aplicabilidade disso é enorme, né? E aí nós temos, então, a integração da tecnologia à prática clínica. A psicologia positiva tem tomado
muito essa cena, né, a exploração da felicidade, intervenções positivas, terapia do tananã, aplicação em diferentes campos, a psicologia aplicada, a psicologia com essas tecnologias, a psicologia vai tomando, né, que isso já é uma realidade, espaços não previstos. Por exemplo, a questão da retenção, de plataformas. Isso é cada vez mais profissionais que estão, ligados a comportamento, ao estudo dos processos cognitivos para lidar com a retenção, por exemplo, em plataformas. Ou até mesmo a própria seleção. Hoje gente, hoje chega a ser normal dizer isso, mas tinha uma época que era revolucionário, você fazer o dono da empresa, perceber de que, você precisa então de alguém, sem ser o dono, para qualificar para selecionar aquela pessoa. Então veja, há 30 anos atrás, como que você falava para um dono de empresa que existia alguém, que ia escolher melhor do que ele, alguém para trabalhar na empresa dele? Então, assim, são mudanças de tempos, a gente está falando em poucas décadas, né? E aí, isso tem uma série de implicações éticas, e ética é aquela coisa, né? Ética não é deontologia, não é um padrão de regras, mas isso com certeza vai implicar a questão da privacidade, as questões assim, essas leis, lei de proteção de dados. O que que aconteceu? Todos os sites que você vai acessar agora tem lá, aceito cookie. Ou seja, a lei ela veio, burocratizou o acesso à informação, mas na verdade deixou, na verdade, complicado da gente usar, porque se a gente não aceitar, o site também não abre. Você está querendo entrar, percebe? E aí todo site que você vai entrar, aí vem a tela lá, olha, você tem que aceitar, você tem que aceitar. Então você está tendo que aceitar, abrir os seus dados ali de qualquer maneira. E aí, em última instância, né, o papel do psicólogo em si, ele vem, e aí eu quero chamar a atenção para cada um, que a gente é um grupo, pequeno, mas é um grupo qualificado. O nosso papel enquanto psicólogo, ele vai se alterando. Uhum. Porque, gente, quando a gente vê uma psicóloga na TV, quando a gente vê uma psicóloga com um canal, quando a gente vê perfis de psicologia crescendo, a gente precisa incentivar. Nós precisamos, criar essa atmosfera. Tem um psicólogo aí que eu gosto muito, Wesley. Poxa, eu fiquei sabendo que ele está cheio de denúncias no Conselho de Psicologia. Por quê? Todo psicólogo que vem se destaca um pouco, e aí a pessoa deixa de usar o termo psicólogo, você acredita? A pessoa começa a usar o quê? Bacharel em psicologia, a pessoa começa a usar outros termos, tipo doutor em psicologia. Às vezes eu até gosto de usar, né, mestre em psicologia da educação, foi meu mestrado, né? Porque muitas vezes, quando você começa a ser destaque em alguma área, ao invés de nós criarmos uma plataforma que incentiva, muitas vezes nós ainda não entendemos de que não existe vácuo no poder, de que se não existe um psicólogo com um serviço acessível que faça sentido, vai ter um coaching, vai ter um terapeuta, vai ter um filósofo, vai ter até um psicopedagogo. A gente vê isso muito em criança. Psicólogo se forma, não quer atender criança, não sei o que acontece. Pouquíssimos querem atender crianças, né? Então existe um vácuo, e aí a gente vê lotado de psicopedagogo lidando com questões emocionais, com questão de comportamento, e não necessariamente só com questões, de educação. E aí a gente vê, não é um, não é dois, são muitos. E ainda os mais coesos psicopedagogos vão e fazem psicologia, vão e se formam em psicologia. Mas não existe esse vácuo, ninguém vai lá ficar esperando, né, isso acontecer, igual a questão dos médicos, né? Poxa, está muito acima o valor, então abriu agora um monte de faculdade, salários de 30, de 50, a gente vai ver nos próximos 10 anos aí os salários do médico também reduzindo, porque essa oferta e a demanda, ela acaba sendo bem administrada. Então, gente, enquanto papéis do psicólogo da sociedade, nós precisamos, então, trazer isso
de trazer que, se você é um profissional da área, você é, em última instância, você é um diplomata daquela área. Quando você está numa reunião multiprofissional, quando você está numa reunião, quando você está fazendo, quando está dando palestra, quando você é chamado para dar uma palestra, quando você entenda que você é um embaixador da ciência psicologia. Então, assim, quando vem um americano, de certa forma, a gente conhece ele, de certa forma, ele está lá, mas ele é uma espécime daquela cultura. E aí, quando nós olhamos um pouco da psicologia enquanto modificação de cultura, nós saímos, então, a psicologia, ela tem uma resposta, e a terapia cognitivo-comportamental, então, nem se fala. Ela tem uma resposta cientificamente comprovada eficaz, ela tem uma alternativa. Não, agora vou lançar, a gente vai lançar o curso de depressão, e aí a ideia, o motim é, meu, não é normal. Indisposição não é normal, né? A indignação do Beck, eu quero trazer um pouco disso para o nosso curso de depressão. A indignação do Beck para um transtorno que retira do ser humano as coisas essenciais para a vida dele, que é a alimentação, que é a reprodução, que é o trabalho, que é então, assim, a psicologia, nós temos uma resposta, nós temos uma proposta para coisas e desafios que esse tempo tem vivido e tem trazido. E eu acredito que aqui, né, concluindo aqui, eu acredito que aqui nós estamos levantando, que à medida que concluímos essa análise, é evidente que a psicologia está num estado de evolução e transformação. A psicologia oferece um vasto território de exploração, onde a pesquisa, a tecnologia e a inovação continuam a mudar sua trajetória. Os futuros psicólogos são convocados a abraçar essa jornada com zelo e responsabilidade, contribuindo para um futuro que a psicologia continua a desempenhar um papel crucial na compreensão da mente humana e na promoção, aqui ó, podia escrever em vermelho, e na promoção do bem-estar em nossa sociedade em constante mudança. Então, não sejamos aquelas pessoas que querem frear uma coisa que é natural, né? Aceleração. Não. O que que nós vamos fazer com isso, né? Não e aí eu volto, né, nos nossos primórdios da terapia. Não é o que acontece que gera em nós tal coisa, mas como nós enfrentamos, como nós lidamos com o que tem acontecido nessa época, que não é uma época de mudança, mas é uma mudança de era, né? Uma mudança de tempo. Esse é o que nós estamos vivendo. Eu, de coração, espero ter contribuído. Sempre que eu saio daqui, eu fico pensando, poxa, faltou atender aquele ponto, faltou circular aquilo, mas é sempre, sempre uma alegria quando a gente está aqui podendo falar sobre assuntos tão relevantes como aqui, né? A gente viu hoje que é o futuro da psicologia, a TCC na era digital. Então, eu fico muito contente, você que esteve até aqui. Essa aula fica gravada no nosso grupo de estudos. Você que ainda não está no nosso grupo de estudos, vem com a gente, tá? Porque além dessas aulas, se você gostou, se sentiu à vontade, além dessas aulas, nós temos as supervisões e agora nós vamos ter o curso de TCC para depressão. E aí é voltado para quem está ali com a gente no GFC. Mas aqui, quinta-feira que vem, você é nosso convidado de novo. Você é muito bem-vinda no meio de nós, tá bom? Um grande, grande abraço. A gente se vê. Até já.